Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos iniciar o nosso culto de meio de semana, que tradicionalmente chamamos de culto de oração. Então eu quero nesse momento convidar você já a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo Lucas 18, a partir do versículo 9. Acharam aí os irmãos? Você que está em casa, pode também abrir a sua Bíblia e procurar essa referência. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. E disse Jesus também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos orar nesse momento. Baixa a tua cabeça, nós vamos falar com Deus nesse momento. Oremos. Deus Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de mais uma vez estar reunido aqui na tua casa, para, Senhor, podermos dizer agora com muita verdade, juntos buscarmos a ti, e um juntos real, porque nós temos agora, hoje à noite, o privilégio de ter alguns irmãos conosco neste salão. Mas nós também estamos juntos com nossos irmãos do outro lado dessa câmera, que estão entrando também nesse momento em oração conosco. E nós queremos te pedir, Pai, recebe nosso louvor, nós queremos te oferecer uma adoração verdadeira. Deus, fala também aos nossos corações por meio da tua palavra, que a gente possa compreender a tua palavra e aplicar ela ao nosso coração. E também, Senhor, rogamos, ouve o nosso clamor, ouve o nosso grito de socorro, ouve as nossas petições. Estamos reunidos hoje aqui para pedir, para rogar a ti em favor dos necessitados, em favor daqueles que precisam. E pedimos, ouve nossa oração, Senhor, ouve o nosso clamor. Mas também nós queremos te render graças por tantos e tantos motivos que tu tem nos dado. Muito obrigado, Pai, e recebe nossa gratidão nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos louvar a Deus. Quero convidar você que está presente a ficar de pé. E você também pode ficar em pé na sua sala aí, no quarto, onde você estiver. Fica de pé também. Vamos celebrar, vamos adorar ao nosso Deus nessa noite. Graças a paz, meus irmãos. Vamos chamar a presença do Espírito Santo.
Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Declare: não há nada. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva em tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença, tua presença. Declare conosco: Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Não há nada, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva em tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz em tua presença. Será que você pode cantar ao Espírito Santo de Deus? Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Prove dessa presença nessa noite. Como há que respiramos, Ele é vivo e está aqui nesse lugar. Então vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos
Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Prove do Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor. Tens liberdade, Espírito Santo de Deus, aqui. Vamos celebrar o Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra viver de pé. A honra, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha
e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence a honra, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus, que te pertenço, Deus, que te pertenço, Deus. Glória a Deus. A palavra está com o nosso pastor. Ok, irmãos? Louvado seja sempre o nome do Senhor. E é com alegria que nós podemos juntos agora, podermos, a uma só voz, celebrar o nome do Senhor, não é isso? Estávamos com muita saudade de estar louvando a Deus juntos, não é? E agora estamos podendo fazer isso com um grupo pequeno ainda mais animado, feliz ou felizes, não é? Podemos fazer isso. Meus amados irmãos, eu queria compartilhar com vocês algo que talvez vocês já estão sabendo, não é? Tem um tal de um vírus aí, tá? Chamado Covid-19. E esse vírus está causando muitos males, trazendo muitas mortes. Mas eu queria falar algo mais além desse vírus. Quero falar algo que esse vírus não está causando propriamente, ele propriamente, mas o que a sombra dele está causando. Junto com o vírus está vindo uma onda muito forte, depressiva. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão aflitas, as pessoas estão mergulhando em seus traumas, em suas dúvidas, em seus medos, estão cada vez mais enfermas. Se pudéssemos contabilizar não somente os diagnosticados com o vírus, mas pudéssemos diagnosticar também os que estão na sombra do vírus, também nós íamos ver que o número é grandioso de pessoas que estão doentes. Por isso, irmãos, eu quero pedir para vocês que vocês possam, não somente vocês que estão presentes aqui, mas todos que estão me escutando, que vocês possam saber que uma das causas maiores dessa onda depressiva é o isolamento. E foi necessário nós nos isolarmos. Mas agora nós estamos chegando a uma fase diferente. Nós estamos chegando a uma nova fase. E é hora de nós sairmos do isolamento. Ah, pastor, o senhor está querendo propagar uma nova onda contrária ao que está se falando? Não. Nós temos que ter muito cuidado, porque o vírus é real, é danoso, é letal. Mas nós precisamos nos acomodarmos ou nos adaptarmos. Agora é tempo de manter distanciamento, não isolamento. Isolamento é danoso, isolamento mata, isolamento adoece. Nós precisamos guardar distanciamento. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui, não é? Nós não estamos nos isolando. Nós saímos de casa e viemos para o templo. Nós estamos guardando distanciamento. O
que não é bom. Nós queríamos muito mais do que isso. Mas é menos letal, é menos danoso do que o isolamento. Por isso eu quero pedir para você, meu irmão, que está isolado, com medo, aflito. É tempo de se cuidar, se preservar, se guardar, mas também é tempo de sair de casa. Bota uma máscara, bota um tênis, vai caminhar na praia. O governador, o prefeito liberou o calçadão. Vai andar na praia. Se você mora perto do sítio, vai andar no meio das árvores, vai ver o barulho da água. Sai do isolamento, que ele é tão danoso quanto o próprio vírus. Então começa a criar ousadia e coragem dentro de toda a segurança possível. Mas não fica isolado. Vai ver pessoas, vai ver gente. Mantenha o distanciamento, mas veja gente. Fale com as pessoas, converse com as pessoas. Na distância permitida, que traz segurança, mas não se isole. Já foi tempo demais de isolamento, já causou muita enfermidade. É hora de se liberar, especialmente você que crê no Senhor Jesus e sabe que Ele tem cuidado na sua vida. Cumpra a sua parte, faça o seu papel, cuide de tudo que você precisa cuidar, e o resto confia em Deus. Confia no Senhor. Meus irmãos, tem muita gente que está aproveitando ficar em casa para mergulhar na solidão e no medo e na angústia. Faça diferente. Aproveita esse tempo para ler um bom livro. Quanto tempo você não lê um livro? Vai buscar aquele livro que você pensava em ler, vá ler. Ou por que não escrever um livro? Aproveita o tempo que está em casa, escreve alguma coisa, começa a copiar, escrever, e depois você vai ver, você já tem muita coisa escrita. Ocupa a tua mente com a leitura, escrever. Você que gosta de música, por que não compor uma música? Por que quando não voltar todo mundo da quarentena, você apresentar para a igreja um louvor novo? Olha o louvor que Deus me deu durante a quarentena. Eu compus isso. E a gente poder louvar aqui junto. Vamos compor. Nós precisamos colocar toda a nossa criatividade em prática agora. Começa a refletir sobre tua própria vida. O que é que você valorizava antes e que realmente você descobriu que agora não tem valor nenhum? E começa agora a buscar os valores reais para a tua vida. O que é que importa? Porque quando você voltar dessa quarentena, você vai apreciar mais a presença dos teus familiares, a presença dos teus amigos, e nós aqui na igreja, a comunhão e a presença dos irmãos. Nós podemos aproveitar todo esse momento para fazer essas reflexões. Não usar ele para mergulhar na angústia, no medo e na ansiedade, mas aproveitar o tempo a sós, você e Deus, e começar a rever. Porque muitas vezes as mazelas que a gente fazia, a gente deixou de fazer. Uma delas é o excesso de consumo, né? Muitas vezes nós éramos consumistas e fomos proibidos de fazer isso, e você viu que você sobrevive. Eu mesmo, uma experiência muito boa que eu tenho, é que eu percebi que eu sobrevivo sem rádio e sem televisão. Eu não preciso do rádio e da televisão. Se eu quiser saber notícias sobre, vamos dizer assim, notícias sobre abelha, eu digito no meu celular, abelha, aparece tanta notícia. Eu só vou saber aquilo que eu quero saber. Você não vai ficar desinformado, ser uma pessoa alienada, porque você não está vendo televisão ou rádio. Você quer informações, alguma coisa, quer saber alguma coisa, digita lá no doutor, né? No sábio, Google. Pergunta a ele que ele vai te dizer tudo. As mais recentes, há 15 minutos atrás, qualquer assunto que você quer saber, dos minutos atrás, o mais novo você vai saber. Então não permita que a televisão lance dentro da sua casa toda a mazela do mundo, jogando medo, angústias sobre tua vida. Você não precisa disso. Mas infelizmente é o que a mídia tem feito. Sensacionalismo. Ah, pastor, eles estão mentindo? Não. Só que eles estão colocando a verdade de forma sensacionalista.
uma verdade que vem com muito mais peso do que realmente é. Então, aprende a desligar a televisão, a tornar ela um equipamento obsoleto e começa realmente a aproveitar esse tempo com coisas mais saudáveis, num momento de você poder descansar em Deus, descansar no Senhor, meditar na sua palavra e desenvolver toda a tua criatividade. Essas são minhas palavras para você nessa noite e eu espero que você realmente possa refletir se você está doente, não com o Covid, mas se você ficou doente por causa do Covid, causando medo em você. Não deixe o medo destruir tua vida. Não deixe o medo paralisar você. Queremos agora, nesse instante, abrir para os pedidos. Se algum irmão tiver algum pedido que quer colocar para a congregação aqui, eu quero convidar você a ficar de pé e fazê-lo nesse momento, tá bom? Alguém gostaria de colocar um pedido de oração hoje para nós aqui presentes? Irmã Carminha, porque está de máscara, eu não estou conhecendo. Irmã Carminha, pode colocar aqui o seu pedido. Como é o nome dela, minha irmã? Maria José. Você que não está, se não conseguiu ouvir direito ainda, a irmã Carminha pede por sua irmã, Maria José, né? E de certa forma até confirma o que eu falei, não é? Ela está ansiosa, né? Precisando de medicação. Se for colocar, você não entrega o microfone, você mesmo coloca. Mais alguém? Levanta a mão que Bruno chega aí com o microfone para você poder falar em alto e bom som. Alguém quer fazer algum pedido, motivo de gratidão? Pois não? Diga seu nome para os irmãos aqui no YouTube ver. Eu queria pedir por alguns casais aqui dessa congregação que estão enfrentando alguns problemas, que nós possamos dobrar os nossos joelhos e interceder por eles. E agradecer a Deus por esse momento que estamos tendo, de oportunidade de crescer espiritualmente, né, em casa, com nossos devocionais e até como o senhor falou, lendo bons livros. Agradecer a Deus. Amém. Mais alguém? Diga o nome para o pessoal. Meu nome é Simone. Simone. E eu estou aqui para agradecer pela ajuda de Priscila, que ela se formou com colação de grau online. E agradecer a Deus pela vida dela e que ela já está trabalhando, não em hospitais que estejam com Covid, mas ela já está trabalhando em outros hospitais que não estejam. Amém. E eu agradeço mais a Deus. Que ótimo, amém. Mais alguém, se tiver, pode acenar, que o irmão chega com o microfone aí, por favor. Natan, quero agradecer a Deus porque semana passada a minha mãe realizou o sonho dela da construção da sua casa e é uma bênção muito grande na minha família. Quero agradecer também a Deus porque em meio a essa loucura da quarentena Ele tem suprido todas as minhas necessidades. Quero pedir por um amigo que tem sofrido muitas dores de coluna no quadril, ela está enfrentando uns 15 dias, não consegue dormir, só sente dor, pela recuperação da sua saúde. Amém. Se tiver mais alguém, você acena, que o irmão chega aí rapidinho.
Nós queremos, enquanto não temos ainda ninguém nesse momento, nós queremos estar lembrando também aqui dos pedidos que foram feitos hoje no culto ou na reunião via WhatsApp das irmãs da igreja. Então hoje foi realmente um momento muito especial no grupo do WhatsApp das mulheres da igreja, onde elas puderam compartilhar suas experiências. Algumas cantaram hinos, outras oraram, outras leram textos. Foi realmente uma reunião bem participativa e lá também foi feito alguns pedidos, né? E também alguns motivos de gratidão. Então, a gente, se você não viu ainda, você pode até acessar lá o WhatsApp, está lá toda a reunião, desde ali das 3 horas da tarde, e entrou quase para as 5 da tarde, as irmãs reunidas ali, trocando ideias, trocando pensamentos, textos, mensagens, adoração, oração. Foi realmente um momento muito especial. Então nós temos ali muitos pedidos de oração que foram feitos, mas também muita gratidão. Nós vimos ali as irmãs colocando diante de Deus toda a sua gratidão pelo cuidado, pela proteção e que Deus tem feito. Nós temos, irmãos, em nossa igreja, algumas pessoas que foram acometidas desse vírus. E nós louvamos a Deus porque todas elas passaram por ele de forma extraordinária, né? Sem agravamento do quadro. Então Deus cuidou até nesse momento daqueles que pegaram, de alguma forma, de alguma maneira contraíram, não é? Deus cuidou de cada uma delas e a gente tem realmente hoje a confirmação de todas elas curadas, em nome de Jesus, né? Então a gente fica muito feliz de não ter um registro na nossa comunidade, na nossa comunhão, né, de termos pessoas que chegaram a um quadro grave, né, e lógico, graças a Deus, nenhum óbito. E uma delas está aqui, eu acho que é a irmã Carminha, não é isso, minha irmã? Vou falar, pessoal. Irmãos, eu estou muito feliz porque estou aqui, porque estou com saúde, né? Estou viva, porque não é brincadeira. O negócio, como o pastor falou, é sério. Tem gente que pensa que não, nada, é história, ninguém pega, não sei o quê. Eu tive e a minha filha teve. A gente teve um quadro igual. Uma dor de cabeça, que parecia que a gente enlouqueceu. Uma dor no corpo, horrível, que eu não podia nem me mexer. Uma tosse seca. Eu só pedindo a Deus, Deus tem misericórdia de mim, Senhor, não deixe que eu fique com problemas nos pulmões. Porque eu não vou mentir. Eu tenho muita fé em Deus. Mas eu estava com muito medo de ter que colocar aquele negócio no pulmão. Eu orava dia e noite, com dor, sem dor. Ainda bem que eu me alimentava bem, e Jean também era açúcar, era tudo, sabe? Eu sei que eu passei uma semana assim, minha filha também foi uma semana. Mas eu agradeço muito a Deus, muito, porque eu estou aqui. Minha filha está trabalhando no hospital, Jean também, né? E a outra lá em Chapecó. Por Deus proteger minhas filhas e oro muito por todos que estão no hospital, porque tem muita gente que está aí sofrendo. Não perdeu só um, perdeu mais de um, né? Então, quem consegue chegar aqui e dizer é uma vitória, né? E agradecer ao nosso Deus, Ele é fiel, né? Amém. Obrigada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Bruno, lá atrás, por favor. Oração para o meu amigo Vinícius. Teu nome? É Giuliano. Juliano. Oração para meu amigo Vinícius. Vinícius. Ok, Giuliano. Ok. Vamos orar sim. Ok, meus irmãos? Nós queremos nesse momento fazer o que a gente faz toda semana.
ou como a gente fazia sempre, né? E sugeria nos cultos online, um momento de oração. É o seu momento com Deus. Eu quero convidar você no seu lugar, da maneira que você desejar, em pé, sentado, como você quiser falar com Deus nesse momento. Nós vamos ter alguns instantes da sua oração e eu vou quebrar o silêncio da sua oração com a minha oração pelos pedidos que foram feitos, tá bom? Então, vamos orar. Momento de oração, fique à vontade. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Santo, 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 eterno, grandioso e maravilhoso Pai. Ó Deus, nós estamos reunidos aqui nesta casa com muita alegria, Senhor. Com alegria de rever alguns dos nossos irmãos que puderam, ó Deus, com disposição, saúde, confiança e segurança, estar aguardando distanciamento aqui dentro do templo, mas estar juntos, louvando o Teu nome, Te engrandecendo, Te adorando, clamando por Ti, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por estarmos reunidos aqui. Obrigado, Senhor, por esse canal de comunicação que nós temos para falar aos irmãos e com os irmãos que estão em casa. Nós queremos, ó Deus, nesse momento te pedir, em primeiro lugar, Senhor, por todos aqueles pedidos que foram feitos hoje, naquela reunião das mulheres à tarde. Cada um daqueles pedidos, Senhor, em nome de Jesus, vem assistir, vem socorrer, vem atender, Pai. Precisamos muito do Teu auxílio e nós confiamos em Ti, confiamos no Teu poder, confiamos na Tua ação e, ó Pai, muito, muito confiamos na Tua misericórdia, Senhor. Nós Te rendemos graças também, ó Deus, por todos aqueles motivos de gratidão que foram dados hoje à tarde. Cada uma daquelas informações que recebemos de pessoas curadas, que estavam enfermas, de restauração. Te agradecemos, ó Deus, pelo irmão, da irmã Célia. Obrigado, Deus, pela cirurgia realizada. Te pedimos que Tu completes a obra, Senhor. Tu possa restaurá-lo plenamente. Obrigado, Senhor, por essa fase tão difícil ter passado e ter conseguido a cirurgia. E agora te pedimos por restauração, pela recuperação plena, Senhor. Deus, nós queremos também Te rogar por todos aqueles pedidos, reafirmando eles em nome de Jesus. Responde, Pai, cada um deles. Nós queremos também, ó Deus, Te agradecer, de modo especial aqui, pela presença da irmã Carminha, que foi diagnosticada com esse vírus, mas Tu restabelecesse a sua saúde, Tu curasse ela, a sua filha, e também estiveste protegendo a Jeane, Senhor. Muito obrigado. Te pedimos pela sua irmã Maria José, vai ao encontro dela, traz alívio e conforto e paz, Senhor. Livra ela do medo, da depressão que o medo causa. Pai querido, não somente ela, mas tantos outros que podem estar nesse mesmo caminho, repreende essa enfermidade, Deus, que está vindo, Senhor, anexada com o vírus. As pessoas não estão sendo acometidas do vírus,
mas estão sendo acometidas desse mal, Pai. Repreende e restaura a saúde de cada um. Nós te pedimos, ó Deus, pelos casais da igreja, ó Pai, por aqueles casais que estão determinando, ó Deus, encerramento do relacionamento. Ó Deus, tu sabes as razões, os motivos, e ó Pai, fala, abre mente e coração daquela parte do casal, ó Deus, que está decidindo afastar-se. Ó Espírito Santo de Deus, tu és poderoso e milagroso. Opera milagre no coração dessas pessoas. Que elas jamais possam abandonar os votos feitos diante de ti no altar, Senhor. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, pelas nossas crianças. Pedimos que tu estejas ajudando elas nesse momento de aprendizado via online nas suas escolas. Por esse tempo em casa, que seja proveitoso com os pais. Abençoa elas, ó Deus. Nós te agradecemos também, ó Deus, pela colação de grau da Priscila. Muito obrigado, ó Deus. Imagino, Senhor, penso que ela não imaginava jamais que seria dessa forma, online. Mas o que importa, ó Deus, é que ela colou grau e que já está trabalhando. E nós louvamos o teu nome por isso. Nós te agradecemos, Senhor, pela bênção que a tua serva Betânia recebeu, a mãe do Natan. Obrigado, Deus, porque tu abriu as portas e no meio dessa pandemia, ó Deus, dessa quarentena, ela conseguiu, ó Pai, dar andamento na obra e até concluir. E hoje ela já desfruta desta casa, já está residindo nela. Muito obrigado por isso. Também te agradecemos, ó Deus, pela provisão, e tu tens suprido o Natan nesse momento. E não somente ele, mas tantos outros, ó Deus, tu tens suprido necessidades. Obrigado, Pai. E continua abençoando e abrindo portas, Senhor, no seu trabalho, para que ele tenha prosperidade naquilo que faz. Nós te pedimos também, ó Pai, pelo Vinícius. O Juliano está pedindo em favor dele, tu sabes a necessidade. Vai ao encontro dele agora, ó Deus, e responde. E socorre e atende, Deus, em nome de Jesus. Dai-nos saúde, Pai. Continua nos livrando dessa enfermidade e de tantas outras, Senhor. Fica conosco, Senhor, dando-nos sabedoria na maneira como vivemos nesse tempo. Estamos nos adaptando, Senhor. Tantas situações novas estão surgindo. Que a gente possa aprender, ó Deus, a viver dessa maneira. Mas, acima de tudo, viver segundo a tua vontade. Viver, Senhor, segundo o teu querer. Ó Deus, recebe nosso louvor, recebe nossa adoração. Vem, Senhor, ao nosso encontro, nos assistir, nos socorrer. Muito obrigado pelo teu cuidado e proteção. Dai-nos força, Senhor, para continuar servindo a Ti em meio a essa circunstância, situação. Dai-nos, ó Deus, condições de ajudar outras pessoas. Dai-nos a disposição dos irmãos em abençoar outras vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu tens assistido essas pessoas através da igreja. Muito obrigado. Oramos assim, Senhor, no nome santo e bendito de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, vamos ter mais um momento de louvor. Quero convidar o grupo aqui e você que está presente aqui, você em casa, a gente louvar a Deus mais uma vez. Vamos cantar, louvar o nome do Senhor com muita alegria nesse momento. Queria te convidar a ficar de pé, você que está aqui. Bom que o sangue circula, né? E vamos celebrar o Senhor pelo motivo de nós estarmos aqui, pelo motivo de nós estarmos bem, porque Ele vive. Esse é o motivo de crermos no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar
a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, declare sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos cantar mais uma vez? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? Podeis sentar. Não sei se você lembra do texto que a gente iniciou. Lucas. Não vai sair daqui mesmo. Me ajuda aqui a tirar, por favor. Eu não estou enxergando nada. Lucas, capítulo 18. E foi isso que a gente iniciou? A partir do 9, né? Diz assim a palavra de Deus, vamos só relembrar. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mais uma vez vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra. Aplica, Senhor, ela aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esses 2 personagens, tanto o fariseu quanto o publicano, nós vamos encontrar várias vezes nos relatos do Evangelho, né? Eles sempre aparecem nas histórias, nos ensinos, estão perto de Jesus, nas parábolas, como no caso dessa. Então esses 2 personagens, eles são muito conhecidos do leitor
do Novo Testamento. Fariseu, que é chamado ou significa separado, né? Ele fazia parte de um grupo político-religioso da época de Jesus. E nós temos também os publicanos, que eram servidores públicos de Roma. Publicano significa que eles trabalhavam para Roma junto a seus co-irmãos. Os fariseus eram muito legalistas, eles eram zelosos da lei, zelosos da tradição, buscavam e trabalhavam muito por títulos, né? Com seu legalismo, eles oprimiam as pessoas, né? Questionando as pessoas, pressionando as pessoas, perseguindo as pessoas para se enquadrarem dentro daquilo que eles acreditavam ser o certo, o correto. E eles eram justos, mas eram justos aos seus próprios olhos. Assim eram os fariseus e os publicanos. Como disse, funcionários públicos de Roma eram, na verdade, considerados pelos seus co-irmãos judeus, né, pelos seus irmãos, eram considerados traidores da pátria, porque era a mão opressora de Roma. Eles, judeus, eram a mão opressora de Roma para seus próprios irmãos. Então, os judeus odiavam o seu irmão judeu que trabalhava para Roma. Eles eram, na prática, pelo que a gente conhece, eram ladrões. Eles roubavam realmente os seus irmãos, cobrando um imposto a mais do que devia cobrar, né, oprimindo seus irmãos, tá certo? Mas eles eram também desprezados pela sociedade comum dos judeus, tá? Eles só podiam viver no círculo deles mesmos, porque o judeu comum não queria conversa, rejeitava qualquer presença ou comunhão com o publicano. Por outro lado, também o judeu publicano era muito afetado pela palavra de Deus. Nós vemos no Novo Testamento ele sempre sendo muito, vamos dizer assim, constrangido pela palavra, né? Ela nunca passava pela vida do publicano vazia, ela sempre causava um impacto. E aí Jesus pega esses dois homens e dois tipos de pessoas e faz uma parábola, ensina a multidão através de parábolas usando esses dois personagens. E aqui eu costumo dizer que são dois projetos de espiritualidade. Temos aqui dois projetos de espiritualidade que não só são projetos daquele tempo, são projetos de espiritualidade que nós encontramos nos dias de hoje também. E aí, eu quero colocar esses projetos aqui e queria que você fosse sincero com você mesmo e pudesse avaliar qual é o seu projeto de espiritualidade. Se é semelhante ao projeto do justo, do fariseu, justo aos seus próprios olhos, ou se é do publicano, considerado pecador pelos judeus. Avaliando, em primeiro lugar, o primeiro projeto de espiritualidade, o projeto farisaico. Primeira coisa, qual era a postura do fariseu nesta parábola? Nós podemos vê-la no versículo 11. Estando de pé, orava consigo desta maneira. Então, em primeiro lugar, a postura dele, ele se põe de pé. Tá? E esse se põe de pé aqui, o texto não é somente a palavra ficar de pé, né? E se pôr de pé aqui dá o contexto de aparecer, de tornar-se visível. Não é simplesmente o ato de ficar de pé, mas é o ato de estar sendo visto por todo mundo. Esta era a posição aqui do fariseu. Pode ser visto por todos e está acima de todos.
ele expõe publicamente sentimentos interiores, pessoais de superioridade. Eu não estou dizendo isso porque acho que ele era, não. Eu estou dizendo isso porque ele diz, ele fala, ele expõe esses sentimentos pessoais de ser superior às outras pessoas. E ele dá uma lista aqui bacana, né? Interessante. Ele dizia: eu sou grato a Deus porque eu não sou como os demais homens. Então ele se coloca numa posição superior a todo mundo. Ó Deus, muito obrigado, porque eu não sou como essa gentalha, né? Eu sou superior. Eu te agradeço por isso. E a posição dele, irmãos, é interessante porque muitas vezes nós abominamos essa atitude, rejeitamos a atitude do fariseu, mas de vez em quando, sutilmente, nós estamos na mesma posição. Sutilmente a gente começa a olhar para as outras pessoas e olha para elas não de igual para igual, mas a gente olha para elas de cima para baixo. A gente começa a olhar para as pessoas achando que elas são inferiores a nós. E não somente no aspecto espiritual, aí vai para o aspecto intelectual, né? Vai para o aspecto, muitas vezes, racial, né? Achando que a sua raça é melhor do que a de A ou a de B, né? Então, nós muitas vezes, crentes, nos posicionamos dessa forma, né? É interessante e a gente começa a observar muitas vezes as pessoas olhando para outra e gerando inveja até. Como é que fulano, inferior a mim, trabalha numa empresa melhor, tem uma posição melhor, ganha mais? Isso é absurdo, né? Então a gente começa, por causa da posição que a gente tem, pessoal, lógico, a gente começa a olhar as pessoas diferentes. E aí entra também no aspecto espiritual. A gente, quando começa a estudar a Bíblia, aprender, crescer, a gente começa a achar que é melhor do que os outros espiritualmente. Acha que é mais santo, acha que a gente sabe mais. E aí a gente fica olhando dentro de um contexto cristão, eclesiológico, olhando as pessoas de modo inferior. Infelizmente, isso muitas vezes, irmãos, sendo sincero, às vezes a gente está caminhando por aí. E a gente precisa ter muito cuidado para que esse também não seja o nosso projeto de espiritualidade, né? Então, esta era a postura dele. E qual era a sua atitude? O versículo 12 diz que ele diz assim: eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. A sua atitude era de autojustificação. Autojustificação. Eu faço isso, eu dou esmolas, eu assisto as pessoas, eu faço jejum e faço 3 vezes como é mandado, é recomendado, eu faço isso, eu dou dízimo, autojustificação. E aqui também a gente poderia acrescentar algo que é muito comum para nós também, infelizmente. A gente gosta de aparecer, a gente gosta de ser visto. É como a gente tem aquela expressão de tocar trombeta, né? Porque as pessoas dizem, fulano gosta de tocar trombeta. A ideia de tocar trombeta é que quando o arauto vinha trazer uma notícia do rei, antes do arauto falar, vinha um grupo de homens com trombetas. E eles chegavam na praça e tocava a trombeta, todo mundo... Tem novidade, vem notícia, tem informação do reino. Aí todo mundo corria para lá, para ver e ouvir o que o arauto ia dizer. Então depois do toque da trombeta, todo mundo olhava para lá, ia naquela direção para ver. E aí o arauto, lá dentro da sua postura, o rei fulano de tal decreta e tudo mais, né? Por que as pessoas gostam de tocar trombeta? Ou seja, quando elas querem fazer um ato, quando elas querem fazer uma bondade, quando elas querem fazer aquilo que acham que é justo, elas querem que todo mundo olhe para ela, né?
e querem chamar a atenção. Claro que elas não vão fazer o ridículo de chamar alguém para tocar trombeta na hora delas fazerem, mas cria situações para que pessoas possam ver o que ela está fazendo, né? Então, irmãos, o fariseu estava se auto-justificando. Eu dou o dízimo, eu jejuo. E aqui ele podia ter uma relação de mais coisas que Jesus podia acrescentar nessa parábola, né? Eu faço isso, eu dou esmolas, eu assisto pessoas e tudo mais. Então, esse era a atitude do fariseu, que muitas vezes é nossa, né? Quando a gente quer ajudar um irmão, a gente faz questão que outra pessoa saiba. E aí a gente cria meios de que essa pessoa venha saber, né, que você está ajudando fulano, que você está ajudando Beltrano e tudo mais. Infelizmente, irmãos, isso é um pouquinho do projeto farisaico que vem agarrado a nós, e a gente precisa se libertar disso. Porque quem importa ver o que a gente faz é aquele que vê tudo. É o Deus que vê tudo. Esse sim, ele sabe, ele vê. E ele não vê só o ato da mão de fazer, ele vê o coração muito melhor do que o ato visível. Deus olha o coração do homem. Terceira coisa, o propósito daquela oração. Qual era o propósito da oração do fariseu? Era oração de informação. A gente não vê ele clamar por misericórdia, porque pela sua postura ele não precisava de misericórdia. Segunda coisa, a gente não vê adoração. Não vemos, o que a gente pode ver é uma falsa gratidão. Você viu que ele disse, obrigado Senhor, porque eu não sou, né? Mas na verdade aquilo é falso. Ele não está sendo realmente grato porque o Deus fez. Ele está querendo mostrar o que é que ele é hoje. Orava fazendo relatório de suas qualidades e suas boas ações. E, na verdade, ele obtinha de Deus porque ele era assim. Ele acreditava dessa forma, né? É aquela coisa que a gente costuma dizer, o sentimento de merecimento. É frustrante o sentimento de merecimento, porque nunca você vai ter satisfeito esse sentimento. Quando você tem um sentimento de merecimento, por mais que se faça, por mais que faça para você, nunca se fez o suficiente. E aqui nós temos um fariseu que realmente achava-se o tal. Qual era o âmbito da oração dele? Segundo a Bíblia, ele orava de si para si mesmo. Ele orava para ele mesmo. O texto é muito claro quando Jesus começa, orava consigo mesmo desta maneira, né? Esse era o âmbito da oração. Era um culto que tinha um objetivo de glorificar a ele mesmo. Você já pensou nisso? Que muitas vezes você gosta de fazer um culto, mas um culto que glorifica a você mesmo. Tu és, né? Quando você quer dizer tu és santo, Deus, a sua vontade é olhar no espelho e dizer tu és santo, tu és grandioso, tu és bondoso, tu és misericordioso, tudo isso diante do espelho. Esse era o âmbito da oração. Deus é só um coparticipante. O palco é dele, né? Deus é um contra-regra para fazê-lo brilhar no palco da religião que ele mesmo criou. É uma atitude puramente material e terrena que a gente vê. E, lógico, a falsa gratidão que ele ministra ao Senhor. Qual era a ênfase desse projeto farisaico? Sua ênfase são as suas próprias ações e ponto final. Quem eu sou e o que eu faço, isso é que importa. E eu quero que o que eu sou e o que eu faça seja visto por todo mundo.
Eu quero que os irmãos na igreja vejam como eu sou. Eu quero que os irmãos na igreja vejam o que eu estou fazendo. Eles precisam saber que eu faço e que se eu não fizer, ai deles. Sabe aquela coisa de que até muitos pastores caem nesse perigo. Ah, se não fosse eu, essa igreja ia fechar. Se eu sair daqui hoje, acaba-se a igreja. Tolice. Porque a igreja não é de pastor. Ministério não é do líder de ministério. É do Senhor. E Ele bota e tira quem Ele quer. Para fazê-lo andar. Para fazer prosperar. Para fazer que a sua glória seja manifesta. Deus está no controle. Então, no que nós vemos, esse fariseu, ele só quer mostrar o que ele é, o que ele faz e o que deixa de fazer. E não importa nada no que diz respeito a Deus e ao eterno na sua vida. Infelizmente, muitos crentes encontram-se hoje desenvolvendo esse mesmo projeto de espiritualidade, talvez não na sua essência, não na sua totalidade, mas sutilmente revelando alguns aspectos de um projeto de religiosidade farisaica. E eu preciso refletir muito na minha vida e começar a analisar se existe no meu viver, na minha religiosidade, na minha maneira de viver a vida cristã, alguns aspectos desse projeto aqui. O segundo projeto, vocês sabem, do publicano, daquele que era o traidor, o pecador para o judeu. E Jesus está falando para uma multidão de judeus, e entre eles muitos fariseus. Qual era a postura? Aqui a postura é que ele estava de pé, mas o seu coração estava encurvado. Você viu que o texto diz que ele não tinha coragem nem de olhar para o céu. E esta postura de estar de pé aqui era a postura da adoração comum, que era feita dessa forma, só que ele estava aqui, ó. Ele não conseguia nem sequer olhar para o céu. Essa era a postura do publicano. Estava, como a gente costuma dizer, no pó. E tinha uma razão para isso. Qual era a atitude nesse projeto de espiritualidade do publicano? É a atitude de quem sabe que é pecador e que sem a misericórdia de Deus está completamente perdido. Irmãos, vou dizer uma coisa aqui para vocês. A melhor coisa para nós é quando a gente reconhece que somos pecadores. Quando a gente consegue ter essa visão clara de que nós somos pecadores, é uma grande realização. Porque só tendo esse entendimento de pecado, de estar vivendo em pecado, sendo assediado pelo pecado, é que faz com que a gente corra aos braços do Senhor pedindo socorro, pedindo auxílio. Nenhum filho, nenhuma criança corre pelos braços do pai se não tiver com medo, se não sentir segurança. Quando ele está bem, ele está brincando, correndo, pulando ali, ele sabe que o pai está por ali. Mas se um negócio acontece, o que é que ele faz? Ele corre logo para o braço do pai. Não quer saber. Lá na nossa casa, de vez em quando, a gente recebe os pets de Emily. E tem um petzinho lá, o macho, que basta um barulho muito grande lá na rua, que ele corre para o braço de Erli. Ele fica querendo subir com medo. Quando ele sente que está ali aquele perigo, barulho, alguma coisa caiu, ele corre para cima dela, porque sabe que ali é a segurança, ali é o refúgio. Nós somos assim, não pets, nós não somos cachorros. Mas assim também é a nossa atitude. Quando a gente vê
que nós estamos assediados pelo pecado, que nós somos pecadores. Qual é a solução disso? O que é que a gente vai fazer com isso? A gente vai correr para o Pai. A gente corre para o Senhor, porque é o único que pode nos assistir. Não somente perdoar nossos pecados, como também nos livrar dos pecados. Eliminar os pecados da nossa vida. Só Deus pode fazer isso. E a gente corre para Ele quando a gente reconhece. Quando a gente não reconhece, quando não há pecado na nossa vida, quando a gente se acha o tal, a gente não está nem aí para Deus. A gente só vai atrás de Deus para receber. Me dá. Eu quero, eu preciso, eu mereço, eu estou fazendo as coisas certas, então me dê tudo aquilo que eu desejo. Então, o projeto, a atitude do publicano, foi a atitude de quem é miserável pecador e estava buscando a misericórdia de Deus. O fariseu não precisava da misericórdia, ele era muito bom e era suficiente. Qual o propósito da oração do publicano? O propósito da oração do publicano era encontrar a graça e a misericórdia de Deus. Ele não era para se exibir. Não queria mostrar nada, até porque ele devia ter até vergonha. Ele estava envergonhado tanto do povo quanto de Deus. Por isso que ele nem levantava o rosto. Mas ele ia buscar a misericórdia, o socorro, o auxílio divino. Isso foi feito através de uma verdadeira, sincera confissão. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou pecador, Senhor. Tem misericórdia de mim. E o âmbito dessa oração foi transcendental. Partiu da necessidade humana em busca do socorro divino. Transcende a essa vida. Transcende aos aspectos materiais. Já o fariseu não. Estava dentro desse âmbito material, revestido de toda a sua capacidade, potência e poder. Já o publicano, segundo a parábola de Jesus, ele sai da sua necessidade humana, material, pecaminosa, vai buscar o socorro divino, algo puramente espiritual. Deus aqui nessa oração é um participante ativo, não é um adjunto, né? Ele é ativo. O publicano coloca ele na posição realmente que ele devia estar. Qual era a ênfase? Não estava no que ele fazia ou deixava de fazer, estava no que ele era. Eu sou pecador. E também no que Deus pode fazer por ele, né? Ser propício a mim. Era isso que ele queria de Deus. Senhor, ser propício a mim. Ele não está pedindo a Deus, me concede uma carruagem nova, um camelo sadio, uma casa bonita, uma melhoria no salário que Roma me paga. Nada disso. Ele estava buscando a Deus para trazer refrigério, socorro e auxílio à sua alma, que é o mais importante no ser humano, ter o alívio da alma, através do poder e da força do Espírito de Deus. Qual o projeto aqui que você se identificou? Essa é importante, essa pergunta eu não quero que vocês me respondam aqui. Eu quero que vocês se respondam. Deus, o que é que em mim ainda tem do projeto farisaico? O que é que precisa ter em mim do projeto do publicano? Qual a consequência? 2 consequências aconteceram nesse projeto. Primeiro, o projeto farisaico. O que é que aconteceu? Deus disse, ele não sai dali perdoado, aliviado. Na verdade, ele sai dali, continua sobrecarregado. Nós vimos no versículo 14, Jesus dizendo claramente isso. Digo-vos que o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Sabe por quê? Jesus diz claramente, porque aquele que se exalta, ele vai ser humilhado. Mais cedo ou mais tarde, quem se exalta é humilhado. Isso é palavra de Jesus, não é do pastor Paulo, não. Não sou eu que estou agorando nada para ninguém, não. É palavra de Jesus. Se você
se exalta, um momento ou outro você vai ser humilhado. E meus irmãos, talvez a mente da gente caminha logo para humilhação e exaltação humana. Mas pior ainda, ou melhor ainda, dependendo da situação, é a exaltação ou a humilhação de Deus. Já pensou ser exaltado pelo Senhor? É disso que Jesus está falando. Aquele publicano, com toda a sua humildade, reconhecimento de pecado e busca pela misericórdia, sai de lá aliviado, justificado, para continuar a sua jornada de vida agora, auxiliado pelo Espírito de Deus, mostrando a ele qual a direção a seguir, qual atitude tomar, para não continuar pecando, sendo pecador, mas não vivendo em pecado. Já o fariseu acreditava que não estava em pecado, mas estava mergulhado no lamaçal de culpa, de erro. E Jesus diz: esse aí não saiu justificado. Ou seja, não tornou-se justo diante de Deus. Continuou sendo inimigo de Deus, por mais que ele se achava o cara. E aquele que se achava pecador. E olha que eu estou, irmãos, falando de duas pessoas que Jesus Cristo disse que foi ao templo orar. Estamos falando de religiosos. Estou falando de crente e gente do mundo, não. Estou falando de crente, todos os crentes, que existem esses dois projetos na vida cristã e no meio da igreja. Que vão à igreja orar, mas vão como? Como chegam ao templo? Num contexto de um projeto farisaico ou num contexto de um projeto do publicano. Que você possa estar constantemente clamando a Deus por misericórdia, socorro e auxílio, porque você vai ter. Pode ter certeza disso. Se com um coração puro e humilde você chega diante de Deus, clamando por misericórdia, você a terá. E a melhor coisa que você pode ter na sua vida é a justificação por meio de Cristo Jesus. Que Deus abençoe todos nós. Que a gente possa estar permanentemente avaliando o nosso projeto de espiritualidade nessa vida. E qualquer sinal, qualquer marca de um projeto farisaico que a gente batalhe, trabalhe e elimine. Tire do nosso meio. Tire da nossa vida. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Quero convidar você a baixar sua cabeça. Nós vamos orar nesse instante. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te pedimos, ó Deus, ajuda-nos. Ó Deus, Espírito Santo, nos auxilia, Senhor, na avaliação da nossa vida. E se marcas, sombras ou sinais de algum aspecto farisaico esteja na nossa vida, que o Teu Espírito nos ajude a eliminar. E que a gente possa, Senhor, estar sempre sentindo constantemente em nós a Tua justificação. Porque pela fé nós confiamos em Ti, colocamos diante de Ti todos os nossos erros. Na certeza e na convicção de que Tu perdoas, esquece e nos livra de cada um deles. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Desejo a vocês, irmãos, nós vamos ter o louvor final, mas antes do louvor eu quero desejar a você um restante de semana abençoado, tá? Como você sabe que eu sempre digo, vem luta aí, viu? Segura a onda, porque vem luta. Mas acima de tudo, em nome de Jesus, vem vitória sobre cada uma delas. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos louvar para encerrarmos esse momento. Vamos adorar o Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa verdade. Um
dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, declare isso! Que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as divinas consolações do seu Santo Espírito estejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Estamos despedidos.